E aí, família? Duas vendas praticamente certas, uma está em andamento e nós vamos falar sobre Gabigol. Não é minha vontade mais falar sobre isso, mas muita gente me pergunta, então eu tenho que atender a maioria das pessoas que pedem por informações sobre Gabigol. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Mais uma vez eu peço por gentileza para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Eu vou reiterar, deixe seu like que é muito importante para nós e comenta sobre essas notícias, se vocês estão gostando dessas vendas, das possíveis vendas ou não do Palmeiras. E vamos aos fatos. Primeiramente, vamos começar com o mais chato, porque de verdade, cara, não tenho mais estômago para falar sobre esse assunto relacionado ao Gabigol. Posso dizer a verdade? Eu acho que não vai dar em nada esse negócio de Gabigol. É muito falatório e quando começa muito falatório, e é algo que eu venho falando aqui no canal, começa a falar demais, realmente as coisas não acontecem. Eu acredito que esse jogador não vai ser do Palmeiras. Na verdade, tenho quase certeza que não. Eu nem tô com mais vontade de falar sobre isso, mas a galera pede. Não temos nem muitas notícias mais, né? Eu acho que, na verdade, não tem mais nem notícias para dar sobre o Gabigol. Todas já esgotaram relacionado ao Gabigol. A única é que a direção do Flamengo realmente vai fazer jogo duro, vai colocá-lo no próximo jogo já para diminuir as chances para o próximo clube que tentar contratá-lo ou contratar para jogar aqui no cenário brasileiro, principalmente Palmeiras. Então ele jogando, tem mais 2 jogos se não me engano, ele jogando esses 2 jogos, ele descarta a possibilidade do Gabigol jogar o Campeonato Brasileiro. Já não pode jogar a Copa do Brasil, não jogando o Brasileiro. Eu acredito que nenhum clube aqui no cenário brasileiro, que joga na Série A pelo menos, vai querer contratar esse jogador. Então ele fica muito mais visto na parte de fora, pro exterior aí, sendo negociado pro exterior. A não ser que o Palmeiras realmente consiga esse pré-contrato com ele, que segundo algumas informações, ele negou esse pré-contrato, mas a ideia do Flamengo é, quem sabe, até fazer ofertas para que ele possa ficar no Flamengo. Vai tentar, segundo, né, eu vi alguns portais do próprio Flamengo falando que vai tentar fazer algumas ofertas para ele permanecer no clube. A ideia é que o Flamengo feche as portas para ele não ter para onde ir e ele negociar realmente com o próprio Flamengo. O nome do Gabigol vai diminuindo aí, porque ele não vai para lugar nenhum, vai ficar jogado. Se ele não jogar, ele vai ficar encostado. Se ele jogar, ele vai fechar as portas aqui no cenário brasileiro. Então, realmente, o nome dele vai começar a ficar no ostracismo. Aí sim é o que o Flamengo quer fazer para que ele possa renovar. Estando no ostracismo, o valor até pelo contrato do jogador fica até menor. Contrato, eu digo, salarial, né? Mas aqui, ó, pelo que eu vejo na torcida do Flamengo, sabendo que o Gabigol vai poder ser utilizado no próximo jogo, a torcida do Flamengo tá enfurecida, cara, no Twitter. Tá todo mundo fora Gabigol, fizeram faixas que vão levar até o estádio, ó. Vamos levar faixas, não somos fãs desse canalha. Muita gente tá brava da vida, Gabigol Judas, muita gente pé da vida com a situação do Gabigol ser utilizado no próximo jogo aí. Eu acho que as portas para ele lá realmente foram fechadas, né? A ideia aqui, ó, inclusive um portal Urubu News, sabe qual seria o melhor desfecho nessa história do Gabigol e Flamengo? Renovar o seu contrato de 2 ou 3 anos. Significaria a manutenção de um ídolo histórico que tem sinergia para poder vestir a camisa do Flamengo. Por isso que eu falo, tá muito dividida a situação do Gabigol, né? A grande maioria do torcedor flamenguista não quer mais esse jogador lá, pode ter certeza, né? Mas é engraçado, porque quando ele tava próximo a todo mundo falando que ele ia assinar com o Palmeiras, a ideia dos torcedores flamenguistas era dizer que ele não merece, ele não presta, ele não joga bem, inclusive o próprio Mauro César. Agora que ele já tá mudando o cenário, inclusive, para ele poder, quem sabe, renegociar o seu contrato e permanecer lá, já muda, né, a situação, situação sonora do Gabigol já muda para que eles já acham que ele é um ídolo realmente que deve ficar. Mas vamos pro próximo assunto, que esse daí já deu no saco. Eu só tô falando exatamente pelo fato de ter que falar. Eu vou comentar sobre o Rios, cara, que é um jogador que tá voltando, realmente vai abrir as portas para ele fora do país. Existem clubes da Europa atrás dele, o Juventus é um deles, nós já falamos aqui e fomos o primeiro canal a falar dele. 15 milhões de euros
o Juventus quer investir para poder levar o Richard Rios para lá. Mas existem outros clubes da Europa, inclusive até o próprio Barcelona tem interesse no Richard Rios, cara. Incrível como esse jogador evoluiu, né? Principalmente o Palmeiras fez com que o futebol desse jogador evoluísse dessa forma, e lá na seleção colombiana ele joga de um outro jeito, fazendo com que realmente ele seja muito mais visto fora do país. E até o Barcelona tá na jogada para poder levar esse jogador por 15 milhões de euros. O Palmeiras contratou ele e vai vender absurdamente mais caro, né? Outro jogador que a gente tem que falar aqui é o Tabata, que a gente tem que tirar o chapéu para a direção do Palmeiras nesse aspecto, né? Porque o Tabata está sendo vendido aí, a direção do Palmeiras quer 7 milhões de euros, mas dizem que por 5 milhões eles já negociam esse jogador com o time lá do Catar, onde ele está jogando, e segundo, o time agradou ele, né? Ele fez, parece que 23 partidas, 7 gols, então é um jogador que caiu nas graças do time do Catar. Então, provavelmente ele vai para lá, mas existem outros times até do próprio Catar que querem contratar o Tabata, que seja por 7 milhões de euros, e é só dinheiro entrando. Já que tem esse dinheiro, por que não investe no Gabigol, se realmente existisse aqueles 5 milhões de euros para poder investir no jogador, para ele vir e vestir a camisa do Palmeiras logo? Eu acho que essas histórias aí são muito contraditórias, e a verdade é uma só: ninguém sabe de nada, nem eu, nem outros canais, e nem a mídia do Flamengo, e muito menos talvez até o próprio staff do jogador saiba de alguma coisa do que pode acontecer. O nome dele tem que estar em evidência, mas realmente contratar tá muito difícil de tudo acontecer, né? Uma coisa é fato, eu vou falar um pouquinho sobre o Matias Arezzo, que o Grêmio contratou, né? E aliás, cara, contratou um baita jogador com 21 anos de idade, um jogador que é atacante. Por que o Palmeiras não foi atrás desse jogador ao invés do Gabigol? A gente tá vendo um certo problema na contratação do jogador. Por que não foi atrás do Arezzo, que poderia estar muito mais fácil na negociação? Umas vezes a gente tem que aplaudir a direção do Palmeiras, mas outras a gente tem que realmente não saber o que falar, na verdade. É nem criticar, mas não saber o que falar. Se o Grêmio conseguiu contratar, que segundo dizem, a situação lá no Grêmio não é muito boa, devido a tudo que aconteceu, conseguiu contratar um jogador extremamente importante, ó. Ele é bom, esse jogador é bom, na minha opinião. É um jogador que vai sobrar aqui no futebol brasileiro, pode ter certeza. Mas o Palmeiras não soube investir nesse jogador. Tem 1,88 de altura, 1,77, desculpa, de altura, 80 quilos. É um jogador que, pra mim, cara, vai crescer muito no futebol brasileiro. Agora, a gente tem que bater palma para o Anderson Barros na parte de negociação de venda. Como esse diretor consegue vender jogadores, né? Fechado. Palmeiras diz sim e acerta a venda de John para o Red Bull Bragantino. A proposta é de 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,3 milhões de reais, fixos por 60% do passe do meia. Há ainda uma obrigação de compra de 20%, cerca de 2,5 milhões de dólares, 13,5 milhões de reais, em caso de metas atingidas. Uma parte do valor será repassada ao Primavera, ex-clube do jogador, que inclusive eu falei aqui, né? O único time que ele fez gol, né, na carreira dele como profissional. John é esperado lá no Massa Bruta ainda esta semana para fazer exames médicos. Então são essas as notícias do Palmeiras. Quero muito agradecer a todos vocês. Mais uma vez eu reitero, obrigado por todos que chegaram até aqui comigo e muito obrigado por você que deixou o seu like. Valeu!